E a gente vai dar um puxão de orelha nessa pessoa aqui, porque teve uma postura assim desagradabilíssima com uma queridona nossa, uma pessoa extremamente profissional, que foi a Lisa Gomes, repórter do TV Fama. Nossa, ela é uma querida, Ela é Lisa. extremamente Que foi? profissional. A Lisa foi entrevistar o Bruno, né, da dupla com o Marrone, na sexta-feira no show que eles fizeram aqui em São Paulo. Sei. E a Lisa teve o momento de fazer a entrevista ali com ele. E o Bruno, ele tinha bebido mais do que ele deveria. Antes, ele continua manguaçando. Ele bebeu muito mais do que ele deveria antes mesmo de entrar no palco, porque a entrevista foi realizada antes do show. E na hora que a Lisa, foi fazer a entrevista com ele nem deixou a Lisa fazer a pergunta e já soltou uma frase que eu fiquei pensando, cara, a pessoa tem que ser completamente sem noção, sem filtro e completamente indelicada de soltar uma bobagem dessa. A Lisa, gente, ela não esconde de ninguém que ela é uma mulher trans. Exatamente. Isso é conhecido, notório, é público para todo mundo. A Lisa executa um trabalho primordial, ela é fantástica, querida por todas as pessoas do nosso meio. Ela já chegou com o microfone para fazer a entrevista com o Bruno e a primeira coisa que ele quis saber é se a Lisa tinha um membro genital masculino. Que loucura, gente. E isso... E imagina a forma vulgar, Olha, como ele deve olha ter só. olha isso aí. Que Esse isso, vídeo gente? Que foi isso? publicado pela colunista Fábio Oliveira. Essa entrevista, ela, em teoria, seria exibida hoje no TV Fama. Não o vai. pessoal da TV Fama ainda está fazendo uma análise. Por quê? Esse é o tipo de caso, gente, que não dá para interpretar como uma brincadeira. Não dá. Nem Mas um vacilo. essa é a desculpa depois de quem faz isso, é sempre né, a desculpa, gente? né, Não Sônia? pode. É sempre a desculpa. Da marvada da pinga. A pessoa, em vez de... lembra também, né, do caso da Cláudia Raia, né, com um repórter também. Sim. Que depois que acontece não adianta. Não só que adianta. nesse Mas caso... isso vem isso é muito muito mais carregado além, de né? preconceito, nesse de caso é que a machismo, gente de tudo. interpreta como um caso de transfobia, Sim, né, Sônia? isso é muito mais pesado, né? Dá para perceber o constrangimento da Lisa, né, gente? E da cara de pau dele, sabe? Não vai empurrar a culpa na marvada da pinga que me atrapalha, porque não é nada disso, já é não. reincidente já, Ele né? já é reincidente, aí é que tá, Vlad, já você falou protagonizou tudo. outros episódios alcoolizado também, e aí a gente começa a desconfiar que não é só por conta do álcool, não. De vez em quando nos shows também tem outras barbaridades do seu Bruno. Muito se fala que a dupla é polêmica, que gosta de brincar, mas brincadeira é uma coisa, falta de respeito é outra. Ela nem começou a fazer a entrevista, ele já solta um... É o que ela diz, como assim, sabe? Porque é tão sem sentido, é tão agressivo, texto, é tão... não Ele tem ainda contexto gesticula. pra isso. Você viu que ele ainda gesticula? ele gesticula mesmo. Exato. É baixo, Como, tipo, sabe? você não É viu o que eu muito falei? baixo Ele isso. insiste na pergunta, né? Porque ela fala Porque ela, como assim? E E ele ele repete. vai e repete. Que isso, gente? Sabe? Qual é a graça disso? Se isso nenhuma. fosse uma brincadeira? Nenhuma. Se fosse uma brincadeira, já seria de péssimo gosto. Só que não é. Isso vai muito além. Isso realmente chega em transfobia. Sônia, é importante a gente falar que a Lisa, ela quebrou diversos paradigmas na Sim, TV. há quanto porque, tempo ela batalha se eu não me engano, isso, é a gente? primeira repórter trans da TV brasileira, Sim, sabe? E ela não precisa fazer disso um estandarte para chegar onde ela chegou. não. Ela chegou onde ela chegou por causa, obviamente, da competência dela, Mérito por dela. conta do mérito, do Sim. equilíbrio, do profissionalismo. Para chegar uma pessoa manguaçada, do porte de um artista que tem essa representatividade nacional Claro. e cometer uma indelicadeza como essa, o lado bom, e assim, eu vou colocar com muitas aspas, tá, Lisa? Porque assim, a gente sabe que não existe lado bom nenhum de Nessa passar por história, isso, tá? exatamente. É o tipo de dor que a gente não sente por aqui, você sabe, só você sabe dizer pra gente como que é. Mas o lado bom, com muitas aspas, é que tudo isso foi gravado. Tinham várias pessoas testemunhando esse fato Sim, lá ao sim. lado dela, entre assessores, outros jornalistas, pessoas da equipe do Bruno, inclusive, que não deixam a Lisa mentir. E esse vídeo que a Fábio Oliveira publicou é a prova cabal do constrangimento que ele fez ela passar durante a execução do trabalho. Nós, enquanto jornalistas, a gente já passa por muitas humilhações Sim, claro. no dia a dia. Assim, você vai pra rua fazer reportagem, você tem que estar sujeito a tudo.
Porém, quando a gente tá... artista, né? Quando a gente você tá... vai dar Exato. voz e falar do trabalho, enaltecer o trabalho E é dele. uma coisa Sim. que a Lisa estava lá na condição de imprensa convidada. Ela não estava se metendo em lugar onde ela não foi chamada. Ela, inclusive, foi convidada pela equipe do Bruno e do Marrone para entrevistar os artistas. E imagina você ser convidado para um evento, E para passar uma por situação, para passar dessa, por esse gente. tipo de constrangimento. Isso daqui Tem é nada que justifique, inaceitável. nada que justifique. Bruno, quando geladeira. você estiver sóbrio, né, tem que chamar a Lisa aí, sei lá, um pedido de desculpas para ela, pessoalmente, publicamente deveria ser feito, sabe? Para servir de exemplo para todo mundo que pisa na bola feio, mas muito feio desse jeito, não tem nada. Sônia. Antes da Lisa, a única repórter trans que a gente teve também foi a Léo A Léo, Aquila. verdade. Exatamente. Verdade.